1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. E se não bastasse passar a gravidez longe da família, passar uma gravidez numa pandemia e em outro país, não é fácil. E eu sou a Michelle. E eu digo, se você sobreviveu a isso, você sobrevive a qualquer coisa. Eu sou a Flora e digo, essa foi a melhor escolha, porque a outra opção não existiu. Com certeza. Verdade. Hoje a gente vai falar sobre gravidez longe da família. Bom, uma gravidez já não é algo fácil, né? Passando em outro país durante a pandemia, eu acho que foi mais agravado esse momento aí. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Então, quem são vocês na fila do Biergarten? Bom, eu sou a Michelle, tenho 8 anos de Alemanha, moro em Dortmund e sou mãe do Luca, que nasceu no começo da pandemia em 2020. Corona Baby, então. Corona Baby. Uma fofura. Obrigada. Eu sou Flora, eu moro na Alemanha, em Bremen, norte da Alemanha, há quase 17 anos. Sou mãe também do Rafael, vai fazer também 6 anos. E é isso, tô aqui super ansiosa para saber como é que vai ser esse episódio. Eu tenho um podcast chamado Continuidade Podcast, também fala sobre imigração, mas sobre uma perspectiva psicológica, sistêmica, social. E estamos aí, a gente está de uma pausa agora, mas voltamos já com novos episódios, com novos temas. Sou psicóloga e por isso também essa parte psicológica lá no podcast. Então temos convidadas certas aí para a nossa discussão de hoje. Sim. E hoje a gente não vai falar sobre pré-natal e coisas tudo mais. Eu sei que todo mundo quer que a gente grave um sobre isso. A gente vai gravar, calma aí, gente. Mas hoje a gente vai falar sobre o lado psicológico aí durante a gestação, né? Muitas mulheres aí, eu vou falar minha opinião de homem, tá? Vocês podem me corrigir, tá? Mas eu vejo que muitas mulheres idealizam, né? Mentalizam a gravidez com todo o suporte da família, as amigas bajulando, aquela puxação de saco, indo comprar as coisas, na lojinha comprar roupinha, fazer não sei o quê. E aí, uma vez longe do país, né, do seu Brasil aí, da família, isso acaba ficando um pouco de lado, né? Não é tão, principalmente eu acho a figura da mãe, né, durante a gravidez é muito importante, né? E passando por tudo isso, durante uma pandemia, eu acho que não é algo tão simples assim, não é mesmo, Fernando, que você tá me olhando aí agora? Sim, a minha gestação... Daqui um pouco eu já vou começar a chorar, porque os meus olhos já estão cheios de lágrimas. A minha gestação não foi nada do jeito que eu sonhei. Em relação a ter contato com outras pessoas, até porque, como eu engravidei no final do ano passado, logo a Alemanha entrou em lockdown e desde então as coisas se mantêm fechadas. Eu não comprei nenhuma coisa pro meu filho numa loja, eu comprei 100% online. Eu não cheguei em nenhuma loja com uma amiga para comprar uma roupinha, não consegui fazer nada dessas coisas. E eu sempre também imaginei eu tendo contato com várias amigas, as pessoas passando a mão na minha barriga, tirando foto. E eu posso contar em uma mão a quantidade de pessoas que me viu grávida, porque eu tenho muito medo do corona, de pegar o corona e prejudicar o meu filho. E eu e o Tomás, a gente resolveu ficar mais isolado das pessoas mesmo. Até tem algumas pessoas aqui na Alemanha que eu acredito que ficaram meio chateados com a gente, porque a gente acabou não vendo eles durante a gestação. Só que eu acho que cada pai, cada mãe tem que assumir os riscos e se achar que não é seguro, não é seguro. Seria isso. Respira, Fernanda. Ai. Eu posso imaginar, se eu falei, né, que meu filho faz 6 anos, ele nasceu em 2015, não foi numa fase de pandemia, mas assim, mesmo assim é um momento bem especial e bem
bem diferente, né? Passar longe da sua família, longe do seu país, da sua cultura, com todos os rituais que a gente tinha lá, o que a gente tem lá, né? Então, assim, posso te entender e posso dizer também que fico pensando qual seria o outro lado de que você que não pôde ter esses momentos aí, de poder encontrar outras formas de viver de uma forma, essa gravidez e esse nascimento de uma forma também muito linda, né? Mas eu acho que falta, o meu caso, diferente do da Fernanda, eu tive toda a gestação antes do corona. Então, eu consegui fazer as compras, eu estava trabalhando, tinha um monte de gente ao meu redor, mas o último mês eu estava completamente trancada em casa, sem saber se o meu marido ia poder entrar comigo no hospital, como é que ia ser meu parto com o corona, se eu teria mais risco ou não, porque ele nasceu em abril de 2020, então março, abril, ninguém sabia. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia o que fazer e o hospital tinha medo. As últimas consultas, nas últimas 2 semanas, já eram no hospital. Eu tinha um verdadeiro pavor de entrar no hospital, mesmo a ala dos doentes do corona sendo separados. E saber que minha mãe viria para cá, né? Quando ele nascesse, algumas semanas depois ela estaria aqui e de repente, vem, não vem, vai dar para vir, não vai dar para vir. Acho que a falta de saber o que vai acontecer que deixa a gente mais desesperada ainda para passar por isso. Eu acho que um nascimento já é algo muito incerto, né? Você se planeja, você estuda, você lê, você faz tudo. Mas na hora, eu acho que eu tô com a cabeça bem limpa, assim, esperando qualquer coisa. Porque não dá pra idealizar nada, né? E daí, no caso, pelo menos a sua mãe vir pra dar o suporte, isso era algo praticamente certo, né? Era algo que ia acontecer. Ela ia estar lá te ajudando, né? E do nada aconteceu o corona, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, difícil, né? E eu acho que a tua situação, Michele, foi ainda pior do que a minha. Por quê? Porque eu sei, quando eu engravidei, eu já sabia o que o corona vai causar, que poderia ser que o Tomás não iria comigo nas consultas. Já quem teve o bebê logo lá em março, abril do ano passado, maio, não tinha nem ideia do que ia acontecer. E você não sabe como proceder também, né? Com uma coisinha, aquele ser tão pequenininho em casa, nos seus braços, você fica com medo de, né? Você tem que fazer a consulta no pediatra, você tem que voltar no ginecologista. Você fica, tira ele de casa? Não tira. Ele fala, mas tem que passear. Mas aí, e o vírus? Ele pega, eu vou pegar? Você fica com aquilo batendo na cabeça o tempo todo. É uma preocupação que numa gestação normal você não teria. E eu, pelo menos, não sabia se ia melhorar ou não. Quando é que a pandemia ia durar 1 mês, 2, 3, 6 meses, né? Foi bem, assim, bem difícil. Bem difícil. E saber que minha mãe não pôde vir também, para o primeiro mês, para mim, foi doído. Foi puxado. E ainda porque, né, eu não fui ao Brasil e ela não veio pra cá ainda, então... O teu neném tem mais de 13 meses e ela não conhece ele ainda, né? Não. E do jeito que a situação tá no Brasil atualmente, a gente, embora nós dois já tenhamos sido vacinados, a gente não tem planos para ir pra lá tão cedo para não expor ele a um risco desnecessário, que aqui tem bem menos do que indo ao Brasil. Sim. É muito louco tudo isso, né? Porque como a Michele falou, não dava para saber muita coisa. Hoje em dia, 1 ano depois, mais de 1 ano, dá para saber algumas coisas. Então tem procedimentos agora que eu imagino que a Fernanda esteja passando com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, em comparação com a Michele. Mas como o Thomas falou, realmente, nascimento não tem. Você lê, você escuta de outros amigos, de outras amigas, da família, mas cada nascimento é singular, é particular. Assim, me vem muito na cabeça o nascimento de meu filho e tudo que veio depois, né? Então, assim, também me pegou de surpresa e me colocou assim, o que é isso? Eu não estava preparada para isso. O que é que eu faço com uma criança que teve cólica, 3 meses de cólica? Então, assim, no início mesmo você fica assim, eu não vou suportar. Mas aí... Não dou conta, e agora? Então, assim, sem comparação, literalmente, mas assim, é isso que traz o nascimento, né? Gerar um ser e depois estar disposto a criá-lo pro resto da vida. É o que eu falo pra Fernanda, né? Deve ser muito louco, né? Você sai de casa, 2 pessoas, e volta em 3, e tem mais uma pessoa morando com você, cara. Mas o que, cara? É uma sensação muito gostoso, mas ao mesmo tempo é muito estranho. Positivamente. Sim. Positivamente. A gente foi pro hospital sem saber que ele já ia nascer, né? Aí eu falei, tive um insight, deixa eu me despedir do cachorro e fazer uma foto, porque eu não sei se eu vou voltar hoje. E quando voltar, dito e feito.
que bem que eu fiz, porque eu não voltei. Nossa! Então, você pensa, né? São coisas que vêm, assim, você fala, quando eu voltar, seremos 3. Então Um comentário que eu ouço às vezes, assim, tem muita gente que mora longe da família no Brasil, né? E aí comenta, minha mãe, no caso, assim, pra minha sogra, no caso, não vai poder vir e tal. Eles falam, mas eu também moro longe da minha mãe. Cara, cara, dá cabeçada na parede quando eu escuto isso, né? A gente nem fala mais nada nem quando escuta nada, isso. Né? Eles esquecem, e a gente também tá cansado de lembrar que, assim, morar longe, mas dentro do próprio país é diferente de morar longe em países diferentes, com culturas diferentes. Então, assim, são outros desafios, né? Então, é a língua, são os valores, é o sistema. Então, assim, a gente realmente mora longe e é o mesmo sentimento de não ter ajuda que teria se morasse perto, mas tem outros aspectos que acabam pesando bastante. Então, assim, a Fernanda, como estava falando, né? Antes da gente começar aqui, como é difícil chegar num lugar e não dominar a língua. E nesse momento de gestação, nesse momento de pré-nascimento ainda, durante o nascimento, né? Então, assim, o diferente você estar no Brasil, não ter os familiares perto, mas falar o português e todo mundo te entender. E não só isso também, eu acho que a gravidez em si, você não tem só o aspecto biológico da situação, você tem o aspecto cultural de como nós brasileiros vemos o processo de gestar e o nascimento e como os alemães veem. Então, eu que sou casada com um alemão, eu passei minha gestação inteira ouvindo conselhos que eu nunca ouvi na minha vida. E então, você tem que gerenciar as tuas mudanças na gestação, aí o corona no meio, mais aquele bando de palpites que culturalmente eu não ouviria no Brasil. E você grávida, você tá sensível, você tá cansada, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que te espera, você ainda tem que gerenciar tudo isso. Então quem tá de fora, quem tá longe, não imagina o quão pesada essa carga emocional pode ser pra mulher que tá gestando e pro casal, né? Porque você acaba descontando no marido às vezes o teu estresse ou fica puxado pros dois, né? E isso quem tá de fora não entende, eles acham que não é assim. E é muito difícil explicar, porque só quem vive é que consegue saber como às vezes dói, né? Você tem que ouvir umas coisas que você não gosta, você tem que contornar situações que quando você tá na sua zona de conforto você não passaria ou tiraria de letra. Sim. Né? E essa do idioma da Fernanda na consulta também é uma coisa que, imagina, você não vai passar isso no Brasil. Se você não souber uma palavra técnica, alguém vai te corrigir e vamos pra frente. Não, aqui você tem que se preocupar em se explicar corretamente, enfim. E até uma coisa que eu costumo ouvir bastante, porque como eu não trabalho, várias pessoas falam, que vida boa, poder passar a gestação toda em casa, sabe? Ninguém consegue se pôr no meu lugar de saber os meus sentimentos, sabe? Tanto que eu falo pro Tomás que, assim, eu até parei de falar com várias pessoas sobre a minha gestação, porque eu escutei vários comentários que me machucaram muito durante a minha gestação, de pessoas que moravam no Brasil, daí eu até resolvi me guardar, assim, de não comentar mais. São pouquíssimas pessoas que sabem das coisas que eu realmente estou passando na minha gravidez, porque eles fazem uns comentários que eles acham que não machucam, só que para uma mulher grávida, morando longe da família, sabendo que o meu filho vai nascer, eu nunca imaginei que a minha mãe não tivesse comigo. Nunca, nunca. Eu sou super apegada à minha mãe, sabe? Tipo, são coisas que ninguém pensa. E se você fala, que nem vocês falaram, né? Ninguém consegue se colocar no seu lugar, né? E só estando aqui, né? Ou em qualquer lugar do mundo, talvez você tenha uma experiência válida. Porque você pode falar, podemos gravar 50 Alemanha Casts contando, mas mesmo assim muitas pessoas não vão entender, né? Não, e tem experiência a história de cada um e seu histórico também de empatia, né? De tentar não só se colocar no lugar do outro, mas ouvir de uma forma amorosa mesmo. Tudo bem que legal que não tá precisando trabalhar, mas tem outros ônus também, não ter que trabalhar, não precisar trabalhar, ter esse privilégio, mas o que significa? Para muita gente, isso também não é legal, ficar o tempo todo. Sim. Né? Eu conversei com a minha psicóloga sobre isso e ela disse que para as pessoas do Brasil, de vez ver como uma coisa boa, a pessoa não tá trabalhando. Não, tipo, é meio que
tu tem que trabalhar até o 9º mês, tem que ser puxado, porque senão não... Não valida o que você tá passando. Isso mesmo. Foi o que a minha psicóloga falou pra mim, que ela não consegue entender isso também. E eles não entendem como é que aqui você para de trabalhar 6 semanas antes. Eles acham que, Sim. mas é moleza ficar grávida. Gente, não é. Aham. Não é. É um cenário diferente? Mas isso não me torna uma grávida pior do que quem trabalhou até sexta-feira, a criança nasceu no sábado, ou saiu do trabalho para ir direto pro hospital. Não adianta explicar. E às vezes, dependendo do momento que você tá, isso te põe tão para baixo, porque você começa a se comparar e fala, gente, mas será que eu não daria conta? Porque eles dão conta, eu não dou. E a mesma coisa a licença maternidade, que todo mundo fica, mas você vai ficar 1 ano em casa, aqui a gente fica 4 meses, 6 meses, não dá. É uma loteria, parece que todo mundo quer competir para ver quem ganha, sabe? É desnecessário. Isso, é isso que o Tomás fala. Sabe as tias lá que ficam brigando pra ver quem tem mais doença? Sabe qual é? Mas eu tenho isso. Mas eu tenho aquilo. Vai, tá bom. Competição de miséria, como diz uma amiga minha. Mas é difícil, né? É difícil e me lembrou muito o meu caso. Eu trabalho também com assistência à família, com conselho tutelar, né? Da criança e da adolescente. E eu não pude, no 3º ou foi 4º mês, eu não podia mais trabalhar, porque eu não vou saber dizer agora, como grávida, não tinha uma proteção contra um vírus que poderia dar em gestante, onde o bebê seria afetado. Então, a lei trabalhista disse, se você não tem essa proteção, você não pode trabalhar com determinadas pessoas. E crianças, no caso eram crianças, né? Eu atendia crianças também. E então, a partir do 4º mês, eu não trabalhei mais. Então, eu fui paga praticamente, porque meu salário eu continuei a receber, fui paga para gestar. E foi depois de 10 anos de Alemanha. Então, foram 10 anos que eu também nunca parei de fazer alguma coisa. Sempre curso de línguas, depois faculdade. E eu me senti culpada mesmo assim, né? Tipo assim, eu quase ia do tipo, mas eu tô saudável. Até o momento que minha médica falou, vai relaxar, vai curtir. Porque depois vai vir todos os outros desafios. Muda, né? Muda. Então, assim, a gente tem um lado cultural, tem um lado da gente como mulher que quer se sentir saudável o tempo todo, quer também estar ali, não sou mais fraca só porque eu tô gerando uma pessoa, mas a minha experiência foi mesmo do tipo, você merece. São 10 anos de muita luta como estrangeira, né? Imagino que cada uma de vocês tiveram também, tem esse percurso. São anos, são meses de muita luta, porque é recomeçar quando você vai morar no país novo. Então, você está o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, assim, que bom que na Alemanha esse sistema te dá essa opção. Seria um dos privilégios, assim, né? Assim, privilégio no sentido de poder assumir isso e dizer assim, agora eu vou curtir, vamos dizer assim. Engordei 1000 quilos, né? Hallo, meine Lieben! Hoje eu quero te dar uma dica rápida sobre como agradecer em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país. E no Clube de Alemão, você aprende alemão de forma bem prática, divertida e com método. Do básico ao avançado, em aulas sequenciais, ao vivo e gravadas, para você assistir quando for melhor para você. Bom, vamos aprender a agradecer em alemão? Você pode dizer simplesmente Danke. Danke, que significa obrigado ou obrigada. Não faz diferença se for para homem ou para mulher, tá? Sempre Danke. Além disso, você pode dizer Vielen Dank. Vielen Dank, que vai significar muito obrigado. Outra forma de dizer muito obrigado vai ser Danke schön. E aqui você faz uma boca de O falando E, vai ficar E. Faz a boca do O e fala E. E aí você diz Danke schön. Schön. Danke schön. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. E um dos pontos altos, né, no começo da gravidez é quando você anuncia aí pra família, pros amigos, né? Agora tá na moda o chá da revelação, aquela história toda, né? E eu e a Fernanda fizemos um videozinho, nós dois, e mandamos pra família. Foi legal, mas né? Só estavam nós dois. Nós três, né, no caso. Nós três. E eu acho que isso é não sei, né?
como é que foi pra vocês, mas algo que meio chato, né? Meio Langweilig, assim, né? Meio, sei lá, né? Foi, mais ou menos, porque Fernanda sabe disso, mas por um erro médico, eu demorei 5 anos para engravidar. Então, e nesse intervalo de 5 anos, eu perdi 4 crianças. Então, quando eu engravidei do Luca e realmente começou a evoluir, a gente queria contar para todo mundo, mas a gente tinha muito medo. Aí eu falei, eu não posso privar meu pai e a minha mãe de saber. Os outros esperam, mas o meu pai e a minminha mãe não tem como, né? E aí tivemos os dois lados da moeda. Eu chamei tanto minha mãe quanto meu pai separadamente uma chamada de vídeo. E eu só lembro de ter contado, ó, vocês vão ser avós. Minha mãe derrubou o telefone, ficou nervosa, começou a chorar, completamente emocionada. Meu pai, que é uma pessoa que é raríssimo chorar, chorava compulsivamente. Querido. E o meu marido, assim, eu demoro um pouco mais pra chorar, né? Mas o meu marido parecia uma manteiga do meu lado. De ver meus pais chorando, ele chorava junto. Foi muito bonito, muito gostoso. Pula pro lado alemão. Eu tô até hoje esperando um parabéns, tanto da minha sogra, do meu sogro, quanto da minha cunhada. É diferente, né? E pra mim foi um choque. Pra mim, isso assim, não que eu fosse esperando aquela euforia, aquele que a gente faz, mas assim, meu sogro simplesmente virou pra mim e falou assim, até nascer eu não tenho neto nenhum. E não é ofensa, não é por maldade, é o jeito deles, né? E a minha cunhada, muito simpática, virou pra mim e falou assim, finalmente eu vou te ver gorda. Ai, gente, a cada comentário. Ter que lidar com isso logo no começo, assim, especialmente porque eles sabiam de como foi difícil pra gente engravidar e levar a gestação à frente e doeu, sabe? Doeu, mas a alegria dos meus pais compensou tudo. Pra mim foi muito bonito, assim, ver a felicidade dos meus pais, mesmo à distância, não podendo abraçar, não podendo estar junto, mas compensou. Mas é diferente, né? Teve um amigo nosso também brasileiro, um dia ele tava lá em casa, e aí ele falou que tava esperando o segundo filho, né? Meu Deus, pulei em cima dele. Só não joguei ele pra cima porque ele tem 2 metros de altura, né? Não tinha como fazer isso, né? E aí ele falou pra mim, nossa, como os brasileiros são diferentes, né? Eu falei pros meus amigos alemães que ia ter filho, eles... parabéns. E acabou aí. Comprei um cachorro, comprei um gato, mesma coisa. Nossa, isso que tu falou eu achei interessante, porque eu tava falando com uma conhecida minha alemã que eu queria comprar um presente pro Tomás, porque era dia dos pais dela, assim, mas ele não é pai ainda. Daí eu falei assim, mesmo se acontecesse qualquer coisa com o meu filho, eu já tô 9 meses grávida, já tenho uma criança aqui. E ela disse que não, é somente quando a criança nascer, que é um filho. Muito Genau, né? Muito Genau, né? E eu acho que isso contribuiu muito para eu me sentir só na gestação, porque eu tinha amigas bem próximas, 2, 3 que realmente vibravam comigo, né, igual um brasileiro, mas o restante era tudo tipo, não nasceu, tudo bem, e você vai fazer quarto, e pra quê? Eu sentia um desprezo tão grande, eu me sentia eu falava, gente, mas não é possível, é uma vida, é uma criança que tá crescendo, a minha barriga tava do tamanho da barriga da Fernanda, e não é possível que eles ainda vão continuar falando que não, só quando nascer. Sim, não dá pra acreditar, né? É muito diferente, né? É diferente. A sua saúde mental na gestação, por estarmos sozinhas e longe da família, eu sempre tive muito cuidado em não me deixar abater, sabe? Na hora de receber a pancada e virar a folha. Não foi fácil, mas ouvir isso ao longo da gestação pra mim foi muito difícil. Muito difícil. Aí quando veio o corona, aí ficava todo mundo, se você ficar doente, a criança vai nascer prematura? Imagina, você não quer ouvir isso. Ai, meu Deus. Você não precisa ouvir isso, mas eles falavam. É o sincericídio alemão sem limite. Falta de sensibilidade, né? Sim. Eu tive, talvez, um pouco mais de sorte, entre aspas, porque eu já morava aqui há 10 anos e tinha um grupo muito grande. Já tinha muitos amigos brasileiros também, né? Assim, sempre falo no podcast Continuidade do quanto é importante para estabilizar nosso emocional, nossa saúde mental, né? Saúde emocional, os nossos conterrâneos. E, claro, pessoas que também compartilham de ideias, de gostos, de valores iguais aos seus. Então, eu construí ao longo dos 10 primeiros anos aqui na Alemanha e também tive um pouco de dificuldade de engravidar. Então, naquele momento que foi gerado e que foi, né? Tá ali, coraçãozinho batendo. E aí, do tipo, vamos esperar mais 6 semanas, vamos esperar mais 8 semanas. Tava muita expectativa. E aí, bateu muito com essa cultura aqui de só informar depois de 12 meses. 12 meses, ó. Depois de 12 semanas e tal. Então, assim... meu marido é alemão e também estava sendo muito esperado, porque
são 4 filhos, ele tem mais 3 irmãos, e ele era o único que não tinha filho. Então, assim, claro, diferente, né, dentro dos padrões alemães, mas teve, sim, uma alegria de saber que, né, tava vindo um neto a mais, um sobrinho a mais. Mas compreendo total, e até o chá de bebê, foi feito o chá de bebê para mim, pelos amigos brasileiros, amigas brasileiras. Legal. Mas para os alemães, para as amigas alemães, para as pessoas, elas não entendiam também direito como é que vai festejar. Ele tá na sua barriga, que festa toda é essa? Por e como quê, é que ele vai receber né? presente antes mesmo de nascer? E isso é um ponto muito interessante, porque eu saí comprando enlouquecidamente tudo que eu queria. Eu esperei tanto tempo, falei, vou comprar tudo que eu quero, Claro. já sei o que eu quero. Nada mais justo, né? Aí o pessoal, mas pra que você tá comprando as coisas? Deixa pras pessoas te darem quando o bebê nascer, você vai ganhar tantos presentes. Aí eu fiquei pensando, não me deram nem parabéns que a criança nasceu, eu vou ganhar presente. Sabe? É muito diferente. Com certeza, é muito diferente. Mas eu circulei em grupos também, conheci outros alemães, até na preparação para o nascimento, né? Esse Vorbereitungskurs, que imagino que vocês não tiveram, né? Não puderam ter ou tiveram? Foi online. Foi online. Laida. Então, assim, mas assim, aí surgiram algumas amizades dali, algumas foram pra frente, outras nem tantos. Mas assim, eu percebo que tá mudando um pouco, sabe? Essa alegria e esse compartilhar, né? Assim, pelo menos eu tô percebi, e amigas que estão tendo outro segundo filho, né? Em outros lugares, tá acontecendo alguma mudança. E eu tô muito sensível porque eu tô lendo um livro sobre a geração dos netos da guerra, vamos dizer assim. E aí eu tô muito sensível com esse tema, porque assim, essa sociedade alemã, da onde vem isso? Essa frieza, essa não vou dar os parabéns enquanto não acontecer de verdade. Eu tô muito empática, entre aspas, né? Porque assim, tem um histórico aí bem forte, mas que eu tô super feliz que tá mudando um pouco. Eu preciso dar meu Eles meu precisam depoimento. mudar, né? Eles precisam mudar. Eles precisam mudar. E eu acho que a gente tá fazendo um grande serviço para isso, porque quando eu vejo meus sogros apertando e abraçando meu filho, é novo, sabe? É novo. O meu sogro, com 80 anos, é sentado brincando com o Rafael. Isso, meu marido fala que ele não fez com o filho dele, que ele não fez com os outros netos. Então, assim, porque eu venho, um abraço, eu digo assim, Rafa, é alemão também, meu filho, né, gente? Então, assim, Rafa, vai ali dar um beijo pro seu avô. Não quero. Vai, Rafa, vem cá. Aí vou com ele, né? Tudo bem que agora no corona é bem mais delicado, mas assim, eu percebo o olhar deles. Eles não sabem também lidar muito, né? Mas estão aprendendo. Vai demorar ainda, acho que demora umas geraçõezinhas ainda, mas tá aprendendo. Tá indo, né? Eu tenho uma experiência oposta à tua. Porque meu filho não aceita os avós. Nossa! Eu acredito muito em energia, que ele sente. Eles são também, minha sogra tem 81, meu sogro tem quase 80 também. Agora que ele tá maior, que meu sogro senta no chão e brinca e tal, mas o meu filho não vai com a minha sogra. Ele não fica no colo da minha sogra. Ele não quer. Parece que tem espinho no colo dela. Então eu acho que muito vem dessa criação, porque minha sogra e meu sogro são crianças que sobreviveram à guerra, a família foi toda separada e tudo mais. E eles foram criados nessa educação de que tem que haver um distanciamento para garantir a sobrevivência. Eu creio muito que meu filho sente isso. Então ele vai no colo da minha sogra, mas ele fica permanentemente olhando pra mim, tipo, tá bom? Posso ir? Já deu? Fiz a média, pronto? Posso ir? Sabe? Mas é um desafio, né? Nem durante a gravidez, então, eles se aproximaram, assim. Passava a mão na tua barriga pra ver, sentir o neném. Não? Que? Jamais! E durante a gestação toda, tudo que eu comprava, assim, só pra contextualizar, nós não temos nenhum tipo de problema familiar. Senão as pessoas vão achar que a família… não é. Né? Quem tem alemão na família, ou quem convive, ainda mais a família do meu marido, é aquela bem alemã clichê, sabe? Todos aqueles clichês de que alemão é egoísta, que alemão é chato, pertence à família dele. Mão de vaca. Tudo. Tomás já sabe, né? Que aqui a galera é Seu marido sabe português? Não, mas ele entende. Deve estar dormindo, coitado. Não, tudo bem, não vai ouvir o podcast. Não. Não. Porque o meu pode ouvir, então eu vou tomar cuidado.
Não, mas durante a gestação, tudo que eu fazia, tudo era criticado. Eu não recebi um elogio por nada do que eu fiz. Então, assim, eu me empenhei em procurar um papel de parede pro quarto, e os móveis, e o carrinho, e as roupas, fazer o enxoval, né? Tudo era recebido com crítica. E eu tava, graças a Deus, eu tive uma gestação muito tranquila e eu fui um Buda na gestação. Então eu ouvia, mas eu não explodia com ninguém. E eles falavam, não, pra que fazer o quarto? Pra que essas roupas? Não precisa disso, não precisa. Ele não precisa de... Você ouvir isso, um dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, Nossa, é muito dolorido. Eu imagino. Sabe, tinha dias que eu chegava em casa e falava, gente, não é possível. Eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, eu não sei o que esse povo tem na cabeça, porque meu marido também demorou, né, muito tempo pra ter filho. A irmã dele tem 2 filhos já adultos, com 18 e 21 anos. Era pra ser uma criança, assim, porra, né? Esperada, né, por todos. Era esperada, mas assim, daquele jeito típico alemão, sim, sabe? Sim. E pra mim, às vezes, hoje ainda é muito difícil de entender que não tem essa faísca de tipo, ai, vem aqui, sabe? Vamos fazer isso aqui, vou visitar meu... Essas coisas nós brasileiros temos bastante a ensinar, né? Isso, e a gente é muito mal acostumada com isso, né? Porque assim, a gente gera vem expectativa disso. no próximo, né? Você espera que eles façam, né? É bem louco mesmo, assim. Mas a gente escolheu, né, Michele? Não, assim, é que a gente não consegue deixar de observar, né? Total. Você não consegue deixar de comparar. E você tem, no caso do corona, que foi o Luca nascendo no corona, onde a solidão se acentuou, e não foi uma escolha minha ficar trancada com ele dentro de casa no pós-parto, te deixa com a cabeça a mil, com sabe? certeza. Porque você tá sozinha com a criança é nova, você tá mexida com hormônio e tudo mais, e você não tem aquela... Deixa eu te alegrar, porque você tá trancado dentro de casa. Tá difícil pra mim também, tá difícil pra você, imagina, não tem. Não. Verdade. É o que a pandemia tá mostrando pra gente, né? Que a gente não tem mais controle. A gente não pode controlar mais nada. E assim, tudo que a gente podia escolher nesse momento aí, se eu vou passear, se eu vou receber uma pessoa, se eu quero receber uma pessoa, se eu vou aceitar uma ajuda, se eu vou aceitar que ele escutar alguma coisa, nesse momento foge, né? Essa é a peculiaridade desses tempos, né? Então, assim, desafios complicadas, né? Tiro o chapéu pra vocês. E eu acredito que até na situação de vocês duas, que são casadas com alemães, também deve ser mais difícil do que a minha situação, porque as pessoas todos devem falar, mas a família do teu marido, como se fosse a família de vocês. Vocês não escutaram isso durante a gestação? É a família delas, né? Mas não é a mesma coisa, né? Isso, mas as pessoas vão achar que é a mesma coisa. Depende, porque quem realmente tá muito próximo da gente, os melhores amigos, o círculo bem pequeno, já sabe como a família é. Então, você não escuta isso. E, de uma certa forma, eu, pelo menos, optei por me blindar. Para quem eu ia reclamar o que eu estava sofrendo. Para saber, se eu falar com um amigo X, eu vou escutar isso. Eu não quero, então eu vou falar com um amigo Y. Entendi. Sim. Né? Então, tanto meu pai e minha mãe, coitado, acho que eu nunca falei tanto com os dois na minha vida do que na gestação e nesse ano do meu filho. Mas eles que foram a minha válvula de escape, porque para ficar também fazendo essa seleção, né? Fala amigo X, também não dá. Mas eu me blindei. Eu optei por me blindar porque eu sabia que se eu não me blindasse, eu me machucaria muito mais. Porque daí eu ia ter que explicar, alemão é assim, nananana. Aí... Me lembrei agora que minha tia, que eu tenho uma relação muito próxima, e minha mãe ficava muito pergunta de vez em quando, mas assim, no início ficava perguntando, e aí, eles são loucos por Rafael? Como é? Eles pegam no colo, e aí? Porque também não acontecia isso, né? Então, assim, eu ficava assim, por que você tá perguntando isso? Eu já não entendia mais, né? Mas, assim, é isso mesmo, assim, a expectativa é grande, né? Porque filho de Flora no estrangeiro, na Alemanha, e nasceu, e com os olhos tal, e da forma tal. Então, assim, de longe, aí ficava, poxa, pelo menos os pais de lá estão curtindo. E eu falava, curtindo, mas não dessa forma. Não como seria aí. Contidos, não né? como seria aí. E é diferente mesmo, porque a primeira vez que eu fui no Brasil, vocês vão passar por essa experiência, né? Mas assim, e que vai ser interessante. Quero saber um dia como é que foi, porque assim, pra mim, pra eles também foram difíceis. Eu lembro que a gente chegou no aeroporto, o bichinho todo vermelho do calor, porque tinha de Salvador, né? Eu vim de Salvador. Aí saio do aeroporto, do avião, aquele ar forno, quente. né? O ar-condicionado estava quebrado no aeroporto de Salvador no dia.
Então, assim, o bichinho todo assim. E aí veio a família. E ele do tipo, olhou pro pai e me tire daqui, meu pai. Tipo, o pai é referência alemã, né? Porque... Então, assim, é muito louco, né? E aí você tem que lidar com isso, né? Que o filho, às vezes, não é tão corporal como a gente gostaria que fosse para os brasileiros. Mas, enfim, experiências futuras. Oh, meu Deus. Eu e a Fernanda conversamos sobre isso. Como deixar o nosso menino mais abrasileirado possível. Pra não estranhar as pessoas quando chegar lá. Vai ser difícil. Uma dúvida também que logo que eu engravidei, pra mim era tudo muito novo, de saber como funciona o pré-natal, como funciona o hospital, como vai ser a consulta, se a médica vai me atender. Até você saber tudo isso também, começa a passar 1 milhão de coisas na tua cabeça. Medo, insegurança. Enfim, pra mim foi bem difícil também. O Tomás, agora que ele pôde ir nas 2 últimas consultas comigo, mas ele não tinha ido em nenhuma consulta comigo, eu fui 100% sozinha, sem ter um alemão assim que dava pra entender tudo. E daí eu ainda falei pra você, grava lá, né, o ultrassom, né, com o celular. Daí a médica, não pode, Datenschutz. Daí depois ela começou a deixar eu gravar, sabe? Mas no começo nem gravar eu poderia. Eu nem podia gravar, sabe? Nossa, eu fiquei com tanto medo de... se o médico falou alguma coisa que você não entendeu, era pra te fazer determinada coisa e você fez errado, sabe? Daí agora um exemplo. Meu filho vai nascer no próximo mês e não existe visita na maternidade ainda por causa do corona. Daí é tudo novo, você vai para um lugar, sendo que antes tinha visita, você sabia o que ia esperar. Enfim, são tantos sentimentos que nem dá para explicar. É realmente complicado. Diferente, claro, né? Eu não sabia como seria o hospital, porque estava tudo programado. A Rebama, que era a Rebama do médico, que era a minha, ela trabalha no hospital que o Luca ia nascer, então já estava tudo esquematizado. Bom, ela vai estar lá, ponto. Aí até os 45 do segundo tempo a gente não sabia. Meu marido vai entrar comigo na sala de parto ou não? Ele vai poder ficar comigo no hospital ou não? E realmente no dia que eu internei, trocou tudo. A Rebame não ia estar no hospital. Eu ia ter que fazer com qualquer uma que estivesse lá. Ele pôde entrar, mas ele não pôde sair do quarto. E você fica assim, tá, e agora? Eu não conheço as moças que estão aqui. E aí? Mas só que você tá tão ali, você já tá... O trabalho de parto tá acontecendo que, na hora, tudo que eu pensava, você vai assim, joga e vai. Porque no meu caso, não deu pra ficar raciocinando muito. Eu tinha medo, mas na hora que ela falou, a Rebame não vai estar aqui, aí eu falei, vamos embora. Do jeito que for, vai, confia, entrega e vai. Bem curiosa agora, como é que tá a situação agora, depois de 1 ano? Você já tá certo que você vai poder entrar, Thomas? Não tá certo. Não tá certo ainda. No hospital que eu vou ter, não existe esse quarto de família, ele não vai poder ficar comigo. O que tá acontecendo agora, depois que o neném nascer, ele vai poder ficar 1 hora por dia, visita 1 hora por dia. E pelo que eles falaram, na hora do parto, é só na hora da expulsão mesmo. Um exemplo, se eu ficar lá 3 dias e só quando tiver dilatado mesmo, que daí eles vão ligar pra ele chegar. Mas é só na hora mesmo. Uma vizinha nossa teve bebê mês passado e foi exatamente assim. Exatamente igual. Isso eu já tô com a minha cabeça bem... Já tô trabalhando há meses isso, tanto que assim, até já trabalhei. Se por um acaso ele não puder entrar, sabe? Por mais que, meu Deus, não dá nem pra imaginar uma coisa dessa. Como é que é? Rodar baiana, né? Era isso que eu ia dizer agora. Vamos escrever umas frasezinhas, gravar umas coisas, pra na hora você dizer assim, olha, assim, eu tive uma experiência. Cada experiência é única. A minha experiência é um pouco parecida, porque eu fui com contrações, não tinha dilatações, volta para casa e volta para o hospital e demora para dilatar. E quando eu cheguei da segunda vez no hospital, com muita contração, e a Rebama da época, né, que tava lá de plantão, olhou assim para mim e falou assim, será que é o quê? Vai nascer, você tem que sentir dor. Mais ou menos assim, vamos dizer. E eu virei pra ela e falei assim, o meu alemão também, porque, né, eu tropeço. E falei assim, eu sei que dor pertence ao nascimento, pertence à situação. Só que é a primeira vez que eu tenho um filho e cada dor é única. Então, assim, eu estou dizendo que eu estou com muita dor e quero ser tratada dentro da possibilidade, bem tratada. E claro que na hora eu joguei do tipo, vá lá no prontuário, vá saber como é que tá a minha situação, porque eu já tive aqui, já voltei para casa. E aí eu percebo isso com os alemães. Na hora que você também
é uma experiência minha, de algumas pessoas que já me contaram. Na hora que você também consegue se impor, eles acabam dizendo assim, opa, vamos lá. Chegou no... Tô com, como é que se diz? Com um partner, com uma pessoa que tá no mesmo, no mesmo patamar que eu. Então, assim, e mudou. Tanto é que ela tinha que fazer um exame de toque, que eu tava tendo dores horríveis. E eu pedi pra ela, eu falei assim, a senhora, por favor, dê o máximo aí, porque eu tô com muita dor. E foi o primeiro exame de toque nesse momento em que eu não senti dor. Então, assim, eu percebi mesmo que na hora que... Assim, a minha reação foi uma reação essencial para que ela mudasse o jeito que ela estava me tratando. Foi minha experiência, óbvio, mas assim, talvez nessa hora mesmo, coloca para fora, roda a baiana mesmo, esse conselho que eu iria dar mesmo. Roda a baiana e diz assim, olha, eu sou ser humano. E depois eu descobri que isso não é para doer. Tem certos exames que não é pra... A minha rebama depois falou assim, não é para doer esses exames. É porque elas fazem de uma forma que, né, que ali tem que fazer, e aí acaba fazendo, e às vezes... Eu não vou saber o nome agora, gente. Não sei o quê... Violência obstétrica. Obstetrícia. Isso, violência obstétrica. Então, assim, essa informação, eu sempre ouvi, né? Ok, dói aqui, faz aqui. Mas depois de ouvir isso, eu fiquei assim, poxa, como a gente tem que se colocar no nosso direito mesmo, sabe? É difícil, na hora dessa é difícil. Imagina, né? Mas uma dica também, exponha para elas como é no Brasil. Porque, às vezes, o que elas precisam também, para entender o que você está falando ao sentir a sua dor ou ao pedir mais medicamento para a dor, por que é que você está fazendo isso? Porque com base naquilo que você conhece do seu país, pelo menos comigo funcionou assim. Durante o trabalho de parto, eu passei um dia em trabalho de parto para fazer uma cesárea de emergência, no final das contas. Eu tinha muito medo de fazer cesárea, eu não queria fazer. Igual eu. Então, enquanto eu estava sentindo todas as dores e eu estava evoluindo para um parto normal, eu pedia mais remédio para dor, né, para aliviar antes da anestesia. E elas perguntavam, mas para quê? Como a Flora mencionou, dói mesmo. E tem que doer sem remédio. Eu falava, não tem que doer sem remédio. Né? Eu posso tomar um remédio para dor até a anestesia chegar. Eu estou com dor, né? E eu aproveitei a chance também para explicar como eu sabia que era feito no Brasil. Perguntei como era a cesárea e ninguém me tira da cabeça que eu só tenho uma cicatriz minúscula de cesárea, de tanto que eu martelei na cabeça da médica do meu quarto até o centro cirúrgico que eu não queria ficar com um corte de fora a fora na barriga. Porque elas, mas como que é no Brasil? Eu falei, é assim, é menor, é isso, é ponto plástico, não sei o que, eu não quero sair daqui parecendo o Hulk. eu falava, porque eu já estava anestesiada, então pra mim tava tudo de boa, né? E eu conheço várias pessoas daqui que fizeram cesárea e que tem uma cicatriz o dobro da minha. Então, assim, você expor o que você conhece... Eu também ouvi falar que é bem grande a cicatriz. Eu acho que talvez expondo o que você conhece faz com que eles não se adaptem, mas se moldem a você naquele momento e te ajuda. Então, sempre fazendo no automático também. Sempre foi assim, ninguém falou nada, faz assim e pronto, né? Tá virando um podcast de conselho, mas... Conselho cast. Eu já tô anotando tudo. Puxa o barco de novo aí pro Exatamente. lugar. Mas assim, esse sistema é o que a Fernanda falou, né? A pessoa ali tá medrosa, tá com medo do sistema, como eles funcionam e se eles vão ser sensíveis, né? Então, assim, se conectar com a parte positiva e mentalizar que vai acontecer a pessoa que vai chegar pra você. Mas, pra você ter uma ideia, essa rebama, só pra tomar, você muda de tema. Tá. Essa rebama que me tratou dessa forma foi a que trouxe meu filho ao mundo 12 horas depois. Nossa! 12 horas ou 24 horas depois? Não, 24 horas depois. Meu Deus. Então, assim, mas teve todo um processo de anestesia e tal. Mas assim, no final, olha, gente, elas abraçaram, me abraçou, uma rebama me abraçou no hospital, Nossa, nunca me conheci. Caraca, meu. Então, assim, acontece coisas Tem que dar umas porradas pra quebrar a casca, eu acho, né? Mas precisa, às vezes precisa, e faz bem. Porque você abre o olho do próximo pra você, né? Resumo desse bloco, dá uns murros na cara aí pra virar o jogo. E você tem todo o direito de dar um murro na cara, seus hormônios. Não, tem desculpa, pode gritar à vontade.
Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E depois que nasceu, né, o famoso puerpério. Essa fase aí é complicada, né, meninos? Será? Essa Será? muito me interessa. E aí, como era? O que vocês mentalizavam e o que aconteceu? Morando na Alemanha. Gente, eu tive acompanhamento da Hebamme, né? Durante a preparação para o parto. A Hebamme é a doula, né? Que chama no Brasil. Uhum. E aí eu tive isso, tive o curso e tinha muitas amigas que já tinham tido filhos aqui na Alemanha, né? Amigas brasileiras. Então, eu aprendo muito nessas trocas. E, na verdade, não li muito. Eu não li muito. Eu fui de ouvir, de experiência, de ver. E aí, o puerpério foi, assim, estressante, porque, como eu já comentei, Rafael veio ao mundo e veio com cólica. E era uma cólica que dava das 8 às 10 horas da noite, todos os dias durante 12 semanas. Todos os dias? É, tem a calma que, tipo assim, cada criança é única. Sim, sim. Então ele veio com isso. E assim, e não existe remédio pra isso. Você vai no pediatra, eles também não querem te dizer, olha, são cólica 3 meses, que chama em alemão, né? 3 meses de cólica. Eles sempre dizem, é cólica de adaptação, é uma síndrome de adaptação, porque o intestino ainda está sendo formado. Enfim, tem várias explicações, mas o que a mãe quer ouvir é, vai passar? Quando é que vai passar? Uhum. Então eu tive isso, então eu tive esse desafio. E além desse desafio, eu tive também o desafio de ter reações do hormônio que, se eu ouvir falar, eu não registrei. E eu assimilava aquelas reações que eram um calorão e suava muito à noite. Que eu falava assim, gente, mas eu não tô na menopausa. A informação que eu tinha, isso acontece na menopausa e não depois de um nascimento. Sim. E eu lembro que eu perguntei pra a minha Hebamme, a doula, e ela falou assim, mas não adianta você se preparar pra isso, porque cada mulher tem um corpo diferente e reage diferente. E aquilo pra mim, do tipo assim, poxa, mas talvez se eu tivesse ouvido ou sido me preparado, eu ia ficar menos raiva, né? Mas, então assim, os 3 primeiros meses foi delicado, foi desafiador. E teve uma época, depois de acho que 2, 3, 4 semanas, que a criança chorava e você dizia, ok, vai passar. Você já fica tão acostumado que vai passar, é meio que aguentar firme. Uhum. E recebi ajuda, sim, posso dizer isso. E não tive receio de pedir ajuda. Mandava no grupo do WhatsApp das amigas que já tinham filho, olha, cólica, marido não sei aonde, com dor aqui, quem é que vai passar aqui pra me ajudar? E assim, teve umas que falaram assim, Flora, tá demais, viu? Aí eu falava, mas de primeira viagem, eu posso. Eu acho que tem muita gente que quer fazer sozinho, né? E acaba não pedindo ajuda. E como não tem família por perto, eu acho que tá certo. Eu acho que você fez o certo. Era a única coisa que eu podia fazer. Pois é. Comigo não foi muito legal. Eu tive a sorte de sair do hospital já com muito leite, então eu fui abençoada com muito leite muito cedo, mas ele era muito afoito para mamar, então eu acabei tendo mastite. Eu tinha febre, ele machucou meu peito, então as 2 primeiras semanas dele, eu não sei como eu fiquei em pé. E foi muito difícil porque a gente não teve ajuda de ninguém. Sogra, sogro, cunhada, não sequer se ofereciam para fazer uma comida eu trago almoço para você, ou eu deixo um bolo, qualquer coisa. Eu não podia entrar por causa do corona, mas né, nada. Eu li muito durante a gestação, né? Eu li bastante para preparar o psicológico, né? Porque o físico eu sabia que esses suores todos que aconteceram, eu não sabia de tudo, mas eu falei, bom, o corpo vai manifestar de alguma forma e eu tenho que me virar, né? Mas foi muito difícil, porque eu me sentia só. Meu marido teve um bloqueio, ele leu muito comigo na gestação, mas quando a gente chegou em casa, ele não entendia que a vida tinha mudado. Então ele falava pra mim, mas são 8 horas, eu quero ver Tagesschau, que é o jornal das 8 horas. E o que a gente vai jantar? Então, assim, de tudo que eu passei, desde que o Luca nasceu, pra mim o puerpério, sem sombra de dúvida, foi horrível. Foi o pior que podia passar. Eu tinha 2 ou 3 amigas muito próximas aqui
que foram uma rede de apoio via WhatsApp, que se preocupavam comigo, que me mandavam mensagem e se ofereciam para me ajudar com palavras e foram muito gentis. Meu pai e minha mãe, de novo, sem eles eu acho que eu não teria aguentado passar por isso, mas eu não sei como que eu sobrevivi. Eu morria de medo de não ter leite, porque eu não conseguia comer. E a Rebama vinha aqui em casa e ela falava, mas você tem que comer. Eu falava, eu não tenho tempo. Eu não consigo comer, eu não consigo fazer nada pra mim. Eu tinha deixado várias coisas congeladas, mas eu não deixei 3 meses de comida congelada na geladeira, né? Claro, né? Claro. Essa mentalidade alemã de que mas o filho é seu, ele depende de você porque ele mama, então a responsabilidade é sua. O marido ele tá ali para ajudar, mas a responsabilidade não é dele. Me doeu muito e eu fui dominada por uma raiva que eu nunca tinha sentido antes na vida. Aquela paciência que tu teve na gestação se converteu no Foi modo embora, fúria. foi embora. Daí. Ok. Fúria, é realmente a palavra correta, é fúria. Eu sentia uma raiva, assim, eu falava, gente, eu sei que vai passar. Luca não teve cólica, ele realmente era só um bebê recém-nascido com fome. Porém, ele não dormia, tinha mais isso. Ele não dormia ao longo do dia. Ele ficava quietinho no berço ou no carrinho, mas ele não queria dormir. E aquilo foi somando. Eu tive um burnout no meio do puerpério. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E por isso que no começo do episódio eu falei que quem passou por quem teve um filho na pandemia, na Alemanha, sobrevive a qualquer coisa. Porque eu fiz tudo sozinha. No frigir dos ovos eu não tive ajuda de ninguém. Teve uma amiga minha que veio trazer um bolo pra gente, com uma revista pra mim. Foi a coisa mais linda, assim. Ela trouxe um presentinho, um bolo, uma revista, colocou na porta e foi embora. Mas a minha sogra, que é a avó, não ajudava. E eu vendo a minha mãe desesperada, querendo ter o neto nos braços, querendo ajudar e não podia. Isso me doeu muito. E assim, acho que 1 ano depois ainda me dói. Falar sobre isso é um processo de cura pra mim, mas dói. Não desejo isso pra ninguém. Então, quem tem ajuda, peça. Quem possa fazer, faça como a Flora falou, liga, pede ajuda, porque é muito difícil. Você tá num processo de descobrimento, né? Você tá descobrindo aquele serzinho que tá ali, ele tá descobrindo você, né? A sua casa tem uma nova dinâmica e não é fácil, né? E a cultura alemã nesse aspecto, pelo menos os que me rodeiam, ainda estão muito presos em 1920, sabe? Eles ainda acham que é só a mulher que tem que fazer tudo, né? A mulher tem que dar conta de tudo, só ela que tem que fazer. Tanto é que o meu marido comprou 150 quilos de fertilizante pro jardim. O Luca tinha 10 dias. Meu Deus! Ele tava de férias, ele ficou 1 mês em casa. E ele falava, não, se precisar de ajuda, você me chama. Mas ele tá fazendo jardinagem, com roupa de jardinagem, sujo, cheio de pó. Até que eu chamo, ele troca, se arruma. Eu não preciso mais de ajuda, sabe? Então, assim, eu não sei, claro, a minha situação realmente é única. Cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança. Claro. Mas passar por isso e olhar isso hoje com uma visão bem panorâmica é difícil. Até achei interessante isso que tu falou, porque eu e o Tomás, a gente também a gente todo dia tá estudando sobre sono, sobre puerpério, como vai ser. Só que isso só quando o neném nascer pra gente saber como vai ser, né? A gente pode estudar, eu e ele, desde o começo da gestação, a gente já viu diversas coisas, a gente fez muito curso, fez muitas coisas. Bom, porém, eu tenho certeza que quando o Benício nascer, quando a gente chegar aqui, vai ser talvez totalmente diferente do que a gente imaginou. A alegoria que eu usaria é a seguinte: é tipo você aprender a andar de bicicleta lendo um livro. Você nunca vai conseguir andar de bicicleta lendo um livro, né? Uma amiga minha me lembra, vira e mexe, ela me lembra de uma frase que eu usei na época, que eu li em algum lugar, provavelmente. Criatividade eu não tenho pra isso, que foi a maternidade, o filho chega em casa, você se vê numa tipo bossa nova, ouvindo bossa nova, né? Uma tranquilidade, a criança tá dormindo, você vai ali, e aí, sabe que não é isso, é rock and roll, 24 hardcore. Hardcore. Thrash metal, né? Heavy metal, não é nem rock, é heavy metal. E assim, quem manda, literalmente, quem vai mandar, literalmente, no caso de vocês, é o Benício. Quem mandava na minha vida era o Rafael. Ele não dormia parado. Eu conheci todas as ruas do meu bairro. No meu caso, era de carrinho. Ele só dormia no carrinho. Nossa. Então, assim, todos os desafios. E, realmente, não dá pra prever. Travou até. Mas
Que bom que a gente se preparou, que você se preparou. Não é que todo mundo tá se preparando, que tá trocando. E literalmente, eu acho que pedir ajuda, mesmo que seja uma palavra, mesmo que seja só pra ouvir, mesmo que seja, olha, não tô aguentando, era o que também me alimentava a minha saúde emocional mesmo. Porque são muitos desafios, né? E como é importante também pro marido, né? Saber de como a mulher vai depois, de como isso mexe com o corpo dela, né? Eu acho isso super importante também. Acho que é único. Cada um, por mais que você se prepare, por mais que você leia, a hora que acontece, cada um reage de uma forma, né? Sim. Eu não tinha medo do corpo, tanto é que todo mundo ficava falando muito, o puerpério vai ser difícil, você não vai conseguir fazer um monte de coisa, mas acho que foi tão estressante, tão irritante, que tudo que eu engordei na gestação, em 3 semanas tinha ido embora. Porque você fica tão, como a Flora falou, ele tem cólica, ele chora, ele precisa mamar, você tá tão cheia de coisa pra fazer, né? Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Olá, eu me chamo Fabiana, eu moro no Brasil e tenho uma irmã que está grávida e que mora na Alemanha. Eu vou falar um pouquinho sobre como é o sentimento de ter alguém da família vivendo esse momento mais lindo, importante e especial da sua vida longe da família. Foram muitos os sentimentos que tivemos quando soubemos da notícia da gravidez. Foi uma alegria total, foi a comemoração, foi a felicidade, foi o sentimento de gratidão. Mas depois veio a impotência, pois sabíamos que não estaríamos juntos, que não poderíamos acompanhar a gestação de perto, pois estávamos muito longe. Veio a saudade. Veio também a preocupação com o pré-natal. Saber se os médicos acompanhariam, fariam os exames e as consultas como fazem aqui. E quando vimos que existem algumas diferenças, mas que os procedimentos, na sua maioria, são tudo iguais, acabamos ficando um pouquinho mais aliviados. Mas o que é mais importante, na minha opinião, de tudo isso, é podermos dar o incentivo, dar força, dar o apoio, estar junto, mesmo que de longe, transmitir segurança, porque para nós é difícil ter alguém da família estando lá fora. Mas para quem está lá fora, longe, sem ninguém da família, com certeza é muito mais difícil. Ainda bem que existe a tecnologia. Ai, é minha irmã. Eu sabia que eu ia chorar. Pra mim, eu sou muito apegada à minha família, minha mãe, à minha irmã, mas assim, muito. Tanto que eu nunca esqueço quando a gente falou que a gente viria morar na Alemanha, as pessoas ficaram chocadas porque eu estava saindo do Brasil. Todo mundo falou que poderia imaginar qualquer pessoa, menos eu, saindo do lado da minha mãe e da minha irmã. Pra mim, uma das coisas mais difíceis da minha gestação é passar longe da minha mãe e da minha irmã, que são as pessoas que eu falo todos os dias, até quando elas acordam, a primeira coisa que elas fazem é me mandar mensagem. Durante toda a minha gestação, todos os dias eu recebo perguntando como eu estou, como o neném. E saber que elas não tiveram também a oportunidade de encostar na minha barriga, de sentir, por mais que eu gravo ele mexendo, eu acabo mandando pra elas, não é a mesma coisa. E pra mim, uma das coisas que mais me dói na minha gestação é passar ela do lado, longe da minha mãe e da minha irmã. Mas enfim, acho melhor deixar vocês falar, porque eu já não consigo mais. Sabe, eu acho que de tudo que eu passei por ter tido essa gestação fora, a união que eu desenvolvi com a minha mãe, eu jamais teria feito se eu estivesse no Brasil. Então, se a gente conseguir ver o lado bom,
a gente fica mais unido de quem a gente realmente ama e quem realmente se preocupa com a gente. Então, tentando tirar o lado bom de uma coisa que nem tão boa eu falaria isso. Ô, Tomás, você pegou pesado, hein? Na boa. Pegou. Tanto que quando caiu aqui, eu já briguei com ele. Eu falei, por que tu não me passou antes? E ele ficou caladinho e só falou desculpa, né? Ele só falou, você achei que tu tinha ouvido? Como é que eu ia ouvir? Olha só, talvez a partir de agora, o que você fala é um amém que você precisa ouvir do lado de lá. Desculpa. Michelle estava falando de como aproximou Da família. Só queria dizer que, no meu caso, eu me aproximei muito mais da minha mãe, né? Que talvez isso não aconteceria. Sim. Se a gente estivesse muito próximo. E até hoje, nós nos falamos religiosamente todos os dias tem conferência para ver o Luca andando, Óbvio, né? o Luca comendo, o Luca no carro, o Luca aqui. Luca, Então, o filme, tá? Se sente no Big Brother já, o menino. Não, ele já sabe. Vamos ligar pra vovó, ele vai para na frente do celular. Ai, querido! Mas isso acho que acontece também quando mora fora, né? Mora longe. Eu também me aproximei de várias pessoas, assim, depois de mais longe, né? E eu acho que depois que tem filho, eu acho que pais deve aproximar mais ainda, né? E os amigos de verdade mesmo são os que realmente vão estar ali no momento ruim do puerpério, no momento ruim de cólica. A gente tem que tentar tirar o lado bom de tudo. Nem tudo é tão ruim e nem tudo que é ruim dura pra sempre, né? Sim, com certeza. Então, fazer essa visão mais periférica, né? É bom. Porque você consegue distrair um pouco e passar por esses momentos difíceis que vão e vêm, né? Sim. E é uma gravidez diferente, né? A gente tem que aceitar que a partir do momento que a gente decidiu morar em outro país, a gente saberia que poderia engravidar e que seria de uma forma diferente. Talvez não como a gente sonhou, né, Michelle? Ter um filho sem a mãe perto, mas numa o que pandemia. Totalmente, assim, o meu poder de fala aí tá bem reduzido, porque realmente a pandemia não foi um tema para mim, mas eu tava lembrando muito que você gerar um filho é você também sofrer, entre aspas, ou estar vivendo se maternar, você tá se maternando novamente. Então, você gerando, você está novamente entrando em contato com toda a sua maternidade e como você foi maternada um dia, está sendo ainda hoje, né? Então, assim, não tem como entrar em contato com todas essas emoções. É muito forte mesmo. E poder contar com todo esse apoio emocional da família é tão especial, porque nem todo mundo tem isso, né? Nem todo mundo tem uma ligação maravilhosa, tem uma ligação forte com sua mãe, com a irmã, enfim, né? Tem pessoas que não têm famílias dessa forma, ou nem tem famílias que possam tá dando esse apoio, assim, sem querer dizer que isso, né? Que legal que você tem família, então fique feliz porque você tem família, fique feliz porque essa mãe tá aí do seu lado, mas é de poder também viver isso e abraçar isso com todo o seu carinho, com toda a sua força, o que você tá fazendo, né? E receber também isso, né? Sim. Eu acho isso muito forte também, você receber e se acalentar com isso. Então, que essas mensagens continuem chegando ao... É que pensando na perspectiva lá das pessoas do Brasil, né? Tipo, da mãe, assim, eu acho que também é complicado, né? Porque, por exemplo, talvez a incerteza que ela tenha lá sobre todo o procedimento médico, acompanhamento, é muito maior do que a nossa, né? Porque aqui a gente tá morando aqui, a gente sabe mais ou menos como funciona, lógico, né? Tem a barreira do idioma, tem várias coisas por ser descoberta ainda. Mas pra quem tá lá, eu acho que... como é que vai ser, né? Sabe? Eles não têm noção nenhuma. A gente já não tem muita noção, né? Então... Ele mesmo explicando, é difícil para eles entenderem, né? Porque não tá vendo, não tá concreto ali, né? Eu tenho... minha experiência, deixa eu contar aqui bem rapidinho. Minha mãe não pôde vir, mas minha tia também, que tem uma ligação muito forte, veio. E eu levei ela na primeira noite pro hospital. Eu com contrações, sem dilatação. E foi uma experiência única, mas a segunda noite que eu precisei voltar, eu tava assim, como é que eu vou dizer pra ela que eu não quero que ela vá? Porque foi muito difícil pra ela, pra mim, ela que não tinha experiência de um parto normal. Ela teve filhos, mas teve filhos de cesárea. Eu que tava tentando um parto normal.
a língua, eu subindo e descendo escada, e ela do tipo assim, mas minha filha, você tem que passar por isso. Eu, pelo jeito sim, né? É o jeito que funciona aqui, né? Os procedimentos. E então assim, aí quando eu voltei, precisei voltar pra casa, e aí sentamos, e aí tia, ela, oi minha filha, eu preciso te dizer que na volta, eu acho melhor se ela não ir. Ai, que bom que você me liberou. Tadinho. Querida! Tadinho. Porque também foi muito difícil pra mim. Ou seja, mesmo passando por isso, é difícil em todos os sentidos. Porque ela tava ali sem poder dar opinião, muita opinião. Sim. Porque ela não conhecia, ela não era uma realidade que ela teve, né? Então, assim, ela sustentar, e olha que também ela é psicóloga e tem todo um histórico aí, ela sustentar que a sobrinha filha dela ia ali tentar até... Foi difícil, foi muito difícil. Então, tanto é que na segunda noite ela não foi, e ela ficou depois na recepção, fazendo todas as orações, e quando eu descobri, ela estava no hospital, sem eu saber que ela estava no hospital. Fiquei também louca. Mas, então, para você ver que o quanto é difícil, né? Não compartilhar do mesmo sistema cultural, sistema de procedimentos, né? Médico, é complicado. Até eu já falei pro Tomás que se por um acaso o meu demorar pra mim, o neném nascer, as pessoas no Brasil vão começar a ficar desesperadas mandando fazer cesárea. Mas não pode deixar uma pessoa sofrer tanto tempo. Não pode. Enfim, aqui é diferente do Brasil. Eu acho que tem algumas coisas que é difícil pra eles entenderem. Talvez se a gente estivesse lá, pra gente também seria. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Então vamos para as dicas do AlemanhaCast. Quem quer começar aí? Qual é a boa? Bom, eu vou indicar um Instagram de uma costarriquenha que mora aqui na Alemanha, que ela fala sobre educar crianças bilíngues. O Instagram dela é billykids_de. Ela chama Rebeca, ela mora em Bochum, aqui na Nordrhein-Westfalen, e ela dá bastante dicas de como lidar com famílias multiculturais, como deixar fluir de uma forma bem orgânica o idioma, tanto do pai quanto da mãe, sem trauma, sem imposição, para facilitar a inserção da criança tanto na cultura local quanto da cultura de quem, no caso, tem a língua minoritária, que é o meu, que é o português. Repete aí o Instagram dela. billykids_de. BILI Kids_de. Bilingual Parenting Specialist. Rebeca Imberg. Ela presta consultoria online também, mas... E como é em espanhol, né? Ela faz as postagens tanto em espanhol quanto em alemão, muitas vezes em inglês. Acho que o espanhol, para quem não fala... Então é mais fácil de compreender. Sim, por supuesto que sim. Gente, a minha indicação foi bem aleatória, do tipo, venham pra Bremen quando puder... Quero ir. Na Alemanha. Essa cidadezinha aqui, para quem não conhece, é bem charmosa. E tem muitos brasileiros e tem alguns movimentos. Aí eu teria essa indicação. E nessa pegada aí de filhos e também de línguas, tem um Instagram chamado ELP Língua, ELP Língua, que é uma associação que também faz muitas atividades para a língua de herança, no caso o português, além de música, de muita coisa. Então, legal. Assim, eu tive uma experiência muito legal, não com essa associação, mas aqui em Bremen a gente formou um grupinho de iniciação musical, e desse grupinho a gente formei um grande grupo de amigos e de crianças brasileiras, alemães, e que estão curtindo até hoje a amizade. Então essa é a dica. Legal. Muito legal. A minha dica é até também um Instagram de até 2 meninas que já gravaram com a gente 2 podcasts. É o Instagram Meu Mundo em 2 Mundos, que é da Ana e da Pri. Elas falam sobre os desafios da maternidade, sobre bilinguismo. Elas têm um site também e é super, super legal, assim. Com certeza eu vou me espelhar muito sobre idioma, o que elas falaram, de como é difícil também os desafios de criar um filho bilíngue, que a gente acha
acha que é fácil, mas não é. Vai Tentar aprender por manter osmose, né? O idioma, não é bem assim. Né? Manter o idioma materno, né? Morando em outro país. E eu super indico o Instagram delas, o site delas é muito, muito bom. E eu vou indicar uma série do Netflix que se chama Babies. São duas partes, né? São acho que 12 episódios. E basicamente eles acompanharam 15 famílias de diferentes países que tiveram filhos, né? Durante o primeiro ano de vida das crianças. E aí falaram sobre várias coisas, né? A questão do amor, da primeira vez que a criança come, como é que é a relação dela com a comida, sobre o sono, sobre movimento, sobre os sensos, né? O tato e tudo mais, como as crianças se relacionam com as outras e tal. E é um documentário aí bem legal. Se chama Babies, tá no Netflix, pelo menos aqui na Alemanha tá disponível. E é bem interessante, assim, ver as descobertas, sabe? Uma criança que às vezes desenvolve num senso mais rápido do que as outras e tal. Então, pra quem está querendo ter um baby aí, eu acho que é uma boa dica. Sim. Então tá, agradeço a presença de vocês, foi muito legal aí, eu gostei de ouvir as histórias um pouco emocionantes. E é isso aí, então, obrigado aí, valeu, tchau! Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.